Queridos, a paz do Senhor, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, uma ótima tarde, não sei a hora que você vai estar ouvindo este áudio. Mas eu quero deixar uma reflexão com os irmãos acerca da palavra de Deus. Tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a história. E nesta manhã eu quero meditar com os irmãos um tema: exército de areia. A Bíblia relata em Josué capítulo 11 e o verso de número 4 diz que saíram, pois, todos os seus exércitos com eles, muitos povos, muitas multidões, como de areia, que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos de carros. A Bíblia está relatando acerca de várias nações que se levantaram contra Israel. O rei de Madom, o rei de Sihon, o rei de Aksaf, os reis do norte, os reis das montanhas, os reis das campinas do sul, enfim, vários reis se levantaram contra a nação de Israel. E a Bíblia diz que eles se ajuntaram de uma tamanha forma que eles eram exércitos, exército como de areia, que não se podiam se contar, porque a multidão era grande. Eu analisando, meus irmãos, na palavra de Deus, acerca desse exército, e eu percebi que o Senhor, quando Ele quer agir no meio do povo, Ele não vê a quantidade, e sim aqueles que estão segundo a sua vontade. A própria Bíblia relata acerca da profecia de Isaías, e o apóstolo Paulo lembra isso também. Vamos analisar. A Bíblia diz em Isaías 9:27 que Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, somente o remanescente será salvo. É a mesma palavra acerca do que Paulo aplica em Romanos capítulo 9, verso 27. Pois bem, vemos aqui o texto e olhe só o que Gênesis capítulo 41 e o verso 49 diz. José, todos nós conhecemos a história de José, acerca das vacas gordas, vacas magras, certo? A Bíblia relata que José, ele engrandeceu o trigo no Egito como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração na época, certo? Então cresceu a bênção, o trigo de José, naquela época, como a areia do mar, que não deu conta-se de contar, enfim. Então, analise comigo. José engrandeceu o trigo como a areia do mar. As nações vizinhas vinham lutar contra Josué como a areia do mar. Isaías relata que as pessoas poderiam ser grandes como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo.
É bem verdade que, irmão, o relato sobre a areia existe alguma coisa para a gente buscar. E vejamos, Jesus Cristo, ele relata a areia como algo que não aguenta as dificuldades, as tempestades que o mundo proporciona. Mateus 7,26. Todo aquele que ouvir minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se Cristo está dizendo que a fundação de construir a casa na areia representa o que, irmãos? Facilidades. Estamos vivendo hoje um evangelho de facilidades. A verdade é que muitos estão construindo os seus alicerces em areias. Não aguentam tempestades, não aguentam aflições, não aguentam as tribulações, as dificuldades, as pedradas, os levantes. E aí quer culpar A, quer culpar B, quer culpar, enfim. Isso é um evangelho edificado em areia. As pessoas de hoje não estão firmadas na rocha. Mas tudo bem, vamos analisar outro texto. Um outro texto que eu vejo é Êxodo 2,12, que olhou de uma banda, olhou de uma outra e não vendo-lhe ninguém, matou um egípcio e escondeu na areia. Moisés, olha só, mais uma vez a areia entra em ação, relatando que a areia se torna então um local de esconderijo para os meus pecados. É o lugar onde eu guardo os meus pecados, pensando que ninguém está vendo, pensando que ninguém vê, pensando que ninguém vai falar. Então, observando os dois textos, Mateus 7,26 e Êxodo 2,12, percebo que a areia é onde eu posso guardar os meus pecados de estimação, é onde eu posso guardar as minhas falhas e continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido. As pessoas de hoje estão assim. As pessoas de hoje não querem viver o evangelho sólido. Ouvem até a palavra, acreditam até na palavra, mas na hora de praticar é outra história. É outra história. O que eu posso dizer nesta manhã para você que está ouvindo na sua casa, no seu carro, enfim, no seu trabalho. Gênesis 22, 17 diz que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia. Mais uma vez a areia entra em ação. Até que ponto poderemos extrair a areia como uma bênção sobre as nossas vidas? Até que ponto poderíamos extrair algo sobre a areia nas nossas vidas? Jesus fala que não é bom edificar a casa na areia. Isaías e o apóstolo Paulo diz que não adianta ser grandioso como areia, porque somente os remanescentes serão salvos. Moisés mata um homem e esconde na areia. Josué estava lutando e um exército veio contra ele como areia. Deixo essa reflexão para que vocês meditem, mas uma coisa eu tenho a certeza: maior do que estão com eles
é maior do que aqueles que estão conosco. Ou seja, maior é o que estão conosco do que estão com eles. É isso que eu quero dizer para vocês. Maior é o que estão conosco do que estão com eles. Se eles estão vindo como areia, o nosso exército será maior. Se eles estão vindo de todas as formas, o nosso exército está maior. Por isso, meus irmãos, quero deixar a paz a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem. Se o exército é de areia, se o exército é de barro, se o exército é de porcelana, se o exército é de palha, enfim, o importante é quem ordenou o exército. Quem que ordenou o exército a pelejar? Quem que ordenou o exército a batalhar? É isso que é importante. É isso que precisamos entender. O exército. Quem que deu a ordem ao exército? Quem que ordenou o exército? E aí eu deixo a palavra para vocês em Hebreus capítulo 11, 12. A multidão será grande como a estrela dos céus, como uma areia inumerável que está na praia. Preste atenção que eu vou lhe dizer. O exército a que Deus ordena para lutar em nosso favor é muito maior do que o exército do inimigo. O problema é que nós observamos e percebemos que o exército do inimigo é mais forte do que nós. Deus, muitas das vezes, ele proporciona o exército vir a lutar contra nós, para nós sabermos aonde está a nossa confiança. Aonde está a nossa confiança? Queridos irmãos, que Jesus venha derramar e iluminar o seu entendimento para compreender que o exército que está lutando em nosso favor é muito maior. Ainda que você não veja, ainda que você não está vendo, ainda que você não está compreendendo, o exército de Deus é muito maior. O exército de Deus é muito maior. Muito maior. Que Jesus venha lhe abençoar. E eu peço que você acredite que o exército de Deus é maior na sua vida. A paz do Senhor.